programa O Mundo Começa nas Cidades, hoje recebe a vereadora de São Paulo, Luna Zaratini. Luna é uma jovem, como a gente vai ver daqui a pouco, que tem feito um trabalho espetacular. Ela tem marcado a sua atividade com sua ação parlamentar com um dinamismo, uma energia poucas vezes visto no nosso pessoal. E vamos conversar com ela rapidamente, que eu não estamos aqui para conversar com a Luna, para ouvir a Luna, e não me ouvir. Luna, é, a gente começa os nossos programas, Luna, com uma pergunta genérica aos nossos convidados. Essa pergunta ela cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é fazer a contextualização da presença do convidado no programa. E o segundo objetivo é fazer o registro da passagem do convidado no canal. Nós imaginamos que daqui a 100, 200, 300 anos, ele vai aparecer um arqueólogo digital, vai cascavinhar lá os arquivos do YouTube, e eu garanto a você que eu vou ficar muito orgulhoso em saber que a pessoa do futuro vai tomar conhecimento que um dia eu conversei com você. Que hoje postula a recondução à Câmara Municipal, mas seguramente daqui a um tempinho vai estar em outros voos, porque você merece os voos mais largos, que começam pela vereança, mas vai passar pela Assembleia, vai passar pela Câmara, quem sabe o Senado, enfim, vai por aí, o futuro que Deus pertence. Luna Zaratini. Quem é Luna Zaratini? Bom, primeiro, muito obrigada ao canal Arte Agora. Agradecer também você, Alexandre, por essa entrevista. Eu me chamo Luna Zaratini. Atualmente sou vereadora aqui na cidade de São Paulo, a vereadora mais jovem e a única mulher da bancada do Partido dos Trabalhadores. Também sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara e faço parte da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Mas antes de ser vereadora, eu sou uma militante política. Iniciei meu trabalho, minha militância política ainda na escola, na faculdade. Tenho uma inspiração muito forte na minha família, que é o meu avô, Ricardo Zaratini, que foi um preso, torturado, exilado na época da ditadura militar, que regressou ao Brasil para reconstruir nossa democracia, os direitos, construir o Partido dos Trabalhadores, e ele é uma das minhas maiores referências políticas. E depois disso, na faculdade, eu me engajei no movimento estudantil, fui do centro acadêmico, do Diretório Central dos Estudantes, fui da União Nacional dos Estudantes, construí também um cursinho popular chamado Cursinho Popular Elza Soares, que é uma iniciativa para dar aulas gratuitas para jovens nas periferias entrarem na faculdade. Então, a gente brinca e todo ano a gente passa no vestibular porque tem um jovem ingressando na universidade. E depois disso, nessa luta, eu me candidatei a vereadora em 2020, fui assumir só em 2023, porque em 2022 teve a eleição fatídica do Lula e do Bolsonaro, que o Lula venceu, e alguns vereadores saíram a candidatos a deputados estaduais e federais. E eu assumi essa vaga aqui na Câmara, no lugar do Eduardo Suplicy. Então, a gente está falando aqui de um espaço, eu estou no gabinete aqui na Câmara, que era ocupado pelo Eduardo Suplicy. Então, poder seguir essa trajetória também é uma inspiração política para mim, é incrível. E eu estou há 1 ano e meio como vereadora, mas em 1 ano e meio a gente conseguiu fazer diversas coisas na cidade. Então, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, eu visitei todas as modalidades de acolhimento à população em situação de rua. A gente verificou um abandono da prefeitura aqui da cidade de São Paulo, que é uma prefeitura que está aliada ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, o prefeito Ricardo Nunes. A gente viu nessa rede de acolhimento alimentos estragados, percevejos, insetos, maus tratos, espaços inadequados, investimento mal feito, né, nessa rede de acolhimento, porque os equipamentos que custavam mais eram os que eram com menor avaliação, e que custavam menos tinham maior avaliação entre os conviventes. Ou seja, os equipamentos que geravam maior autonomia e porta de saída para as pessoas da situação de rua são os equipamentos que têm menor investimento da Prefeitura de São Paulo. Então, há uma prefeitura com maior orçamento da sua história, né, com 110 bilhões de orçamento, podia estar resolvendo a questão da população em situação de rua. São 80 mil pessoas em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. Para além disso, um trabalho com catadores de materiais recicláveis, um papel também da gente combater, né, essa prefeitura bolsonarista que tem
se usado aí de vários subterfúgios, contratos emergenciais, não entregue várias questões. A gente também faz a luta nos territórios, nos bairros, nas periferias da cidade de São Paulo. Então, estamos na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Oeste, fazendo a luta por regularização fundiária, saneamento básico, educação, médico, nas UBSs, fazendo esse trabalho tão importante, que é um trabalho do vereador. Que aí eu termino a minha fala. O trabalho do vereador não é só de fazer leis ou de fiscalizar o poder público, na minha opinião. O trabalho do vereador vai além disso, que é a gente estar presente, fazendo a mobilização política, principalmente nas periferias, nas lutas populares, para a gente ter a real transformação da nossa cidade e também do nosso país. Luna, você é vereador em São Paulo. São Paulo não é uma cidade qualquer. São Paulo não é apenas a maior cidade do Brasil. São Paulo também é uma das maiores vitrines que nós temos na política ocidental. E a gente vê um avanço da direita em todo canto, né? Nós tivemos, de fato, uma situação mais ou menos confortável, não tão grave na França, mas se a gente olhar para cá, então a direita elegeu o Milei, a direita avançou em Portugal com o Chega, avançou na Espanha com o Vox, enfim, fala que vai. Bom, e aí, em São Paulo, a gente vê que em São Paulo existe um confronto muito grande entre a direita e os grupos progressistas, os grupos que têm uma preocupação humanista. Recentemente, um vereador, um colega seu, aprovou uma lei, um projeto de lei, que multava com R$ 17.000 as pessoas que ousassem tentar alimentar as comunidades necessitadas. E eu queria que você comentasse como é que é conviver num ambiente hostil como esse, porque me parece que não é apenas um colega seu de Câmara, me parece que ele também reflete talvez um pensamento do prefeito, que é igualmente conservador, e segue a pior das cartilhas que nós já tivemos no Brasil, que é a cartilha do Bolsonaro nos últimos tempos, pelo menos. Bom, Alexandre, realmente a gente tem visto um conservadorismo muito grande na cidade de São Paulo. Ao invés de criminalizar a pobreza e a miséria, o que está sendo criminalizado é a solidariedade. Então, esse projeto de lei colocado aqui na Câmara é mais um absurdo que a gente tem visto. Então, um projeto que multa pessoas e ONGs por doação de alimento, quando a gente tem 80 mil pessoas em situação de rua e quando a gente tem uma rede de acolhimento que sequer a gente pode usar a palavra acolhimento. Então, não existem políticas públicas para que a gente impeça essa situação de vulnerabilidade social. Por exemplo, não há uma política contundente em questão da moradia popular, da habitação. Então, a gente não vê, a gente vê despejos, a gente vê remoções, a gente não vê um programa habitacional decente. Por exemplo, aqui, se as pessoas são despejadas, elas vão para uma fila do auxílio aluguel. E sabe quanto se recebe nesse auxílio aluguel? Apenas R$ 400. Não dá para pagar nada na cidade de São Paulo com R$ 400. Ano passado, a gente fez a discussão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que a gente tivesse o reajuste anual do auxílio aluguel, que segundo o índice, né, IGPM, já deveria estar em R$ 800. Todos os vereadores concordaram, o prefeito vetou. Então, existe uma tentativa, um projeto político que está tomado a prefeitura, essa extrema-direita, que não é garantir a cidadania para as pessoas. E aí, aqui, a gente tem esses projetos esdrúxulos. Felizmente, a gente barrou esse projeto, ele foi tirado de pauta, justamente por conta da mobilização da população, da mobilização da sociedade civil contra um absurdo desse, né? Até as pessoas que trabalham em ONGs ficaram assustadíssimas. Nossa, o que eu faço é crime, né? Como que você vai multar em R$ 17.000 essas pessoas? Era para o poder público estar convocando essas pessoas para fazer esse combate à fome e à miséria na nossa cidade, mas isso não era o objetivo desse projeto de lei desse vereador. O objetivo era criminalizar mesmo essas entidades. Aí me parece que o projeto de lei ele tinha uma contradição, porque pelo que eu pude acompanhar, ele dizia que só estava permitido aquelas pessoas que tivessem autorização da prefeitura. Então, note que ele subordina à vontade do Estado.
Então, como é que um liberal, né, faz um negócio desse? É perversidade pura. Me parece que não existe outra palavra para classificar isso, a não ser perversidade, e é coisa do pessoal da direita mesmo. Agora, ainda nessa mesma movimento de onda nosso, houve também uma iniciativa de uma CPI, né, para investigar a ação do padre Júlio Lancelotti. E aí eu não sei se um projeto tentou compensar a malvadeza do outro, ou se são coisas que se somam, ou se você está cercada de gente que não presta. Como é que é? Assim, isso, o resto do Brasil, Luna, isso é impressionante, porque nós vemos assim, focos de luz que procuram inundar a sociedade com solidariedade, que é isso que ela precisa, mas aí aparece, vamos dizer assim, as hienas que querem fazer o contraponto, o contrapé, e ainda tentam, e as pessoas ainda tentam se eleger. Eu não entendo como é que essas pessoas podem querer se eleger. E aí, depois desse seu comentário com relação a essa tal CPI, que também é natimorta, né, do padre Lancelotti, eu queria que a gente começasse a comentar também um pouquinho sobre o tipo de motivação que vai levar as pessoas a consagrar bancadas conservadoras ou não nessas próximas eleições. Mas vamos começar com o padre Lancelotti, que é uma pessoa extremamente importante para todos aqueles que pretendem imaginar um mundo mais solidário. Bom, primeiro dispensa, né, falar sobre o Padre Júlio Lancelotti, mas é uma figura icônica, histórica e tem um legado gigantesco aqui na cidade de São Paulo, no combate às desigualdades sociais, no combate à fome, no combate à miséria, junto à população em situação de rua. Eu tenho a oportunidade de estar com o padre em vários eventos, em várias atividades, em várias reuniões, em várias lutas, e eu tenho certeza que o ataque ao padre não é exatamente apenas ao padre, mas a tudo que ele representa. Então, essa tentativa de criminalização das figuras, né, que representam e simbolizam a esquerda, simbolizam a solidariedade, os princípios que a gente carrega na nossa veia, é uma tentativa de desmoralizar a gente, né, num momento próximo à eleição. Então, essa tentativa de CPI veio no momento do ano eleitoral justamente para tentar angariar, né, a partir desses debates, né, de muito ódio, de violência, de perseguição, angariar uma parcela da sociedade que é ligada à extrema-direita, ao bolsonarismo. Então, é uma tentativa absurda de se utilizar o espaço da Câmara em instrumentos tão importantes quanto uma CPI para se fazer esse jogo político. Este mesmo vereador que promoveu o PL da Fome, que a gente conversava anteriormente. Então, é uma iniciativa de um mesmo vereador na tentativa de angariar votos, angariar apoio político, estar nas mídias sociais, busca-se atingir, perseguir aqueles e aquelas que fazem um trabalho sério, né, na nossa sociedade. Então, essa CPI não vingou, não vingando, teve a tentativa de criar uma CPI contra as ONGs e entidades que faziam esse trabalho para tentar atingir o padre Júlio Lancelotti, não vingou, e aí decidiu-se criar esse projeto de lei, né, aí esdrúxulo, que nada tinha a ver com a reorganização ou a melhoria do serviço de doação de alimentos, né? Porque eu acho que a gente deveria ter espaços adequados, mesas, cadeiras, higienização. É assim que a gente acha que tem que ser o tratamento digno, né? E buscar, né, políticas públicas que realmente encontrem saídas para essas pessoas. Políticas que envolvam habitação, cultura, educação, saúde, assistência, emprego, renda. É isso que a gente vai fazer essa mudança. Então, a gente está vivendo esse cenário da extrema-direita se fortalecendo e ela se fortalece também nesses discursos, né? A comunicação para a extrema-direita é algo estratégico. E por isso mesmo que eles querem crescer até na negativa. Veja bem, a gente está nessa entrevista falando sobre esse vereador. O quanto não se espalhou o nome dele por aí por conta dessa ação negativa, né? Enquanto a gente está lutando para ações positivas, a gente está enxugando gelo, tem gente que se usa, né, da maldade ou, enfim, desse ataque político ferrenho para angariar aí apoio e visibilidade nesse momento eleitoral. Então, essas pessoas não são dignas de ocupar um espaço aqui na Câmara Municipal, muito menos em qualquer espaço da política, porque elas desmoralizam
a própria política enquanto instrumento de transformação. Então, realmente é uma luta. Aqui somos poucos e poucas, né, fazendo esse enfrentamento. São 55 vereadores, apenas 16 que estão aí no front, na oposição, para não dizer poucas mulheres. Então, a gente tem um trabalho árduo, e principalmente esse ano, que é um ano eleitoral. A gente tem a chance de mudar a realidade da Prefeitura de São Paulo. Ainda bem, você falou um número muito assustador, né? Em 55 a gente conta com 16. Isso é, bom, isso reflete uma correlação de forças muito desigual, mas também reflete um modelo de decisão do eleitor que é mais ou menos incompatível com os sonhos que ele tem. Quando o eleitor ele se sente gratificado em ter um presidente preocupado com o bem-estar social, ele, ao mesmo tempo, parece que, quando ele fala em termos de poder legislativo, ele não está muito, vamos dizer assim, ligado nessa questão. E aí, Luna, eu sou nordestino parece que ele naturalmente ele é contra certas coisas, mas me parece que é muito complicado. Por exemplo, a gente vê um estado que teve a chance de eleger o Haddad e teve a chance de eleger tanta gente boa e começa a ter opções complicadas. Graças a Deus, me parece, tudo leva a crer que essas eleições agora vão ser eleições um pouco diferentes. As pesquisas que foram divulgadas hoje colocam o candidato, o Boulos, numa situação mais confortável. Embora ontem tenha saído uma pesquisa daquele Instituto Paraná, eu quero saber até quem é dono daquele negócio, porque aquilo é meio maluco, né? Só para devagar um pouquinho, eu não sei se você lembra, mas nas eleições passadas, as eleições presidenciais, era esse Instituto Paraná que dizia que o Bolsonaro ia vencer no primeiro turno, 70% dos votos. Esse Instituto Paraná e também tem um tal de Brás Market. Então, quando eu ouvi falar nesses dois institutos, Brás Market e Paraná, é bom dar as costas. Mas hoje foi um outro instituto recolocou a preferência, uma pesquisa de intenção de voto que dava um pouco diferente. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, como é que você vê esse embate eleitoral? Bom, a gente está vivendo, né, como a gente falou aqui, esse fortalecimento da extrema-direita no mundo, na América Latina, no Brasil. A gente teve, depois de muita resistência, muita luta, a vitória do nosso presidente Lula, que é um presidente que olha para as questões sociais, que tem feito um enfrentamento, inclusive, né, agora na presidência do G20, Lula está fazendo um pacto no mundo de combate à fome. Isso é muito importante, porque nós precisamos de avanços nesse sentido no Brasil. E aí o Lula já tirou o Brasil do mapa da fome e agora está tendo que reconstruir o Brasil depois do desgoverno do Bolsonaro. Então, as eleições municipais, elas passam a ser de tamanha importância. Por quê? A gente teve essa vitória contundente, 2 anos de governo Lula, que teve que passar praticamente esses 2 anos reconstruindo as relações, os programas, os projetos, que o Bolsonaro tinha destruído tudo. Agora a gente tem as eleições municipais. Nós precisamos do alinhamento das prefeituras com o governo federal. Aqui em São Paulo, tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o governador Tarcísio estão boicotando as políticas do governo Lula. O prefeito já disse que o Minha Casa Minha Vida não ia entrar aqui, já boicotou o programa Mãos à Obra, que foi um programa que o Lula criou. O Bolsonaro deixou obras paradas no Brasil, e aí o programa do Lula é enviar recursos para as cidades, e cada cidade só tinha que se inscrever no programa. O prefeito Ricardo Nunes não se inscreveu no programa. As pessoas aqui em São Paulo estão com problema de acesso ao Bolsa Família, porque aqui tem o CRAS e as pessoas não estão conseguindo acessar o CRAS, que é onde elas fazem a reatualização do Cade Único. Então, é muito sério esse tipo de política. Esse tipo de política, né, que, de um lado, né, é uma briga política, quem se ferra acaba sendo o povo, é o tipo de política do abandono da cidade. Então, a gente tem aqui uma oportunidade histórica de fazer esse alinhamento,
trazer políticas públicas do governo federal. A gente fez a luta aqui pelo mandato pelos institutos federais, a gente vai ter 2 novos institutos federais aqui na cidade de São Paulo, um na cidade de Tiradentes, na Zona Leste, outro no Jardim Ângela, na Zona Sul. Então, é assim que a gente faz política de verdade, política pública com qualidade, e que a gente precisa disso. Então, o embate de agora é o embate tanto das eleições municipais quanto do primeiro turno de 2026. Aqui, em todas as cidades, a gente vai estar determinando como que vai ser isso. Então, tanto a prefeitura quanto a Câmara Municipal, é fundamental que a gente ocupe, né, com pessoas, com candidaturas que estejam à altura dos desafios, compromissados com os desafios, com o combate às desigualdades sociais, presentes nas comunidades, nas periferias, nas favelas, né, principalmente fazendo esse enfrentamento. Então, aqui a gente tem bastante chance de vitória. Primeiro, porque muitas pessoas não sabem que o Ricardo Nunes é apoiado pelo Bolsonaro, e quando sabem disso, deixam de apoiar o Ricardo Nunes. Então, a gente precisa falar sobre isso. Há um desconhecimento muito grande sobre esse ponto. Segundo, muitas pessoas ainda não sabem que o Guilherme Boulos, né, nosso candidato à Prefeitura de São Paulo, é apoiado pelo Lula. E o terceiro ponto, ainda as pessoas não sabem que a Marta Suplicy voltou para o PT e apoia e é a nossa candidata a vice-prefeita ali do Boulos. E Marta teve um legado muito importante na cidade de São Paulo, os CELS, bilhete único, corredores de ônibus, programa, né, que é o vai e volta para levar as crianças, uniforme nas escolas, merenda nas escolas. Então, toda vez que o PT passou aqui, né, o governo de esquerda fizeram essa transformação na cidade de São Paulo. Governo Erundina, da Marta, do Haddad. Então, a gente tem tudo para vencer essas eleições, e essas eleições elas podem significar o fio da democracia, né, e dos direitos. Garantir a vitória nas cidades, né, é fundamental para a gente conseguir garantir a seguridade da democracia e dos direitos. E isso que está em jogo no nosso país. Eles, a extrema-direita, quer ocupar as câmaras e quer ocupar as prefeituras. Eles não estão nem aí. Tentaram dar um golpe, né, no 8 de janeiro de 2023. Eles vão fazer de tudo, né, para tentar derrubar o Lula, desestabilizar o Brasil. Porque o projeto deles é autoritário. Então, nós vamos precisar dar as respostas democráticas, né, ocupando esses espaços também. Perfeito, até bem. Pelo que você fala, há uma tendência à campanha em São Paulo buscar nacionalizar as preocupações. Quer dizer, o confronto entre Lula e Bolsonaro, né? E, evidentemente, o eleitor sabe exatamente quem é quem. Né? O Bolsonaro, que fez muito pouco, o Lula, que vem fazendo muita coisa. Então, é nacionalizar. Você acha que, do ponto de vista... Eu sei que cada cidade é uma cidade, cada lugar tem uma realidade diferente. Mas você acha que seria interessante a nacionalização da campanha em todos os municípios, na tua opinião? E a tua opinião é uma opinião muito importante, porque você tem um sentimento grande de uma mulher que está na vida pública, mas também tem um sentimento de outras coisas. Então, eu queria que você, na tua opinião, seria interessante para as esquerdas nacionalizar o debate ou tentar, vamos dizer assim, dar um tratamento paroquial em alguns lugares? Ótimo. Eu acho que a gente não tem como fugir da nacionalização das campanhas. Acho que a pergunta, a resposta, na verdade, não é que a gente precisa nacionalizar. As campanhas estão nacionalizadas, nós vamos ter que lidar com isso. Mas isso não significa que a gente não tem que apresentar projetos e propostas. Muito pelo contrário, as pessoas querem respostas das questões materiais que elas estão vivendo, né, na vida delas. Então, aqui, por exemplo, a grande questão é saúde, na cidade de São Paulo. A saúde está pedindo socorro aqui. Você acredita que você vai num posto, numa UBS, você não encontra remédio simples, que nem dipirona? É um absurdo. Então, a saúde, o transporte, são número 1 e 2 aqui de reclamação, a educação, enfim. As pessoas vão precisar dessas respostas e elas querem essas respostas. E elas vão tentar, elas vão sim comparar programas e propostas. Mas eu não acho que tem como a gente fugir da nacionalização. O Brasil passou por esse processo de politização intenso porque nós tivemos rompimentos democráticos, rompimentos com instituições, rompimentos com o voto, né, com a urna,
com as eleições, e a gente tem uma figura que, mesmo inelegível, ainda conduz processos políticos no Brasil e que ainda tem força, que é Jair Bolsonaro. Então, nós vamos precisar falar sobre isso. Acho que não tem como fugir, mas não tem como não debater os problemas da cidade e os programas. E aqui, para nós, é muito fácil, porque quando é comparado, né, os governos do PT com outros governos, a gente mostra que a gente tem muito o que a gente fez e muito do que a gente quer fazer. Uma coisa que a gente nota é que São Paulo de algum modo, é um pouco diferente de alguns outros cantos. Eu vejo, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas se mostrar com orgulho uma fotografia dele ao lado do Benjamin Netanyahu. Eu não entendo como é que alguém pode, no Brasil, fazer algo dessa natureza, né? Quer dizer, se vincular alguém que está dando um banho de sangue junto à população palestina, um genocídio tão grave quanto foi o nosso genocídio aqui, né? Existe alguma razão para isso? Ou é só, sei lá, não tem o que fazer? Será que as pessoas não percebem isso, Luna? Tarcísio de Freitas é muito perigoso, viu, Alexandre? Eu sei, eu Primeiro que sei. ele tem posições ideológicas nítidas e o programa dele está sendo aplicado. Ele privatizou a Sabesp, nossa água vai ficar mais cara, a qualidade da água vai piorar, os serviços vão piorar. Ele quer privatizar a CPTM e os metrôs. Ele tirou dinheiro da educação, vetou o programa de psicólogo nas escolas, tem feito, junto com a Polícia Militar, um processo muito complicado na Baixada Santista. Foi a Operação Escudo e a Operação Verão, foi uma verdadeira chacina. Ele está tirando as câmeras corporais dos policiais, que a gente sabe que essas câmeras protegem a população, inclusive os próprios policiais, porque a gente precisa falar também sobre a saúde mental dessas pessoas, sobre a instituição, sobre a corporação. Então, o Tarcísio, ele tem avançado nesses programas. O último programa que ele lançou foi o programa Escolas Cívico-Militares, que é transformar escolas, né, em espaços onde militares possam dar aulas, sendo que não são competentes para isso, aulas que envolvem disciplina, então, assim, que não tem a ver com uma carga pedagógica, né, estipulada. Então, de novo, a gente atacar a educação, a cultura, atacar a população. Então, a gente tem visto com muita preocupação esse programa, esse projeto do governador Tarcísio, que é sempre sem diálogo, sem participação popular, e ele tem crescido nas pesquisas, né? Então, a gente vai precisar fazer esse debate de forma mais séria. Por que Tarcísio tem ganhado essa aprovação fazendo coisas de tanto retrocesso para a nossa cidade, para o nosso estado e para a população no geral? Então, ele é muito perigoso e a gente vai ter que combater, né, essa figura que anda ao lado de Bolsonaro e que tenta se projetar aí como o próximo candidato a presidente, né, da República. Então, é importante a gente fazer esse enfrentamento desde já aqui. Uma coisa, isso é uma coisa muito, muito esquisita, né? O Tarcísio, ele fez parte aqui da presidente Dilma, ou seja, demonstra que ele pode estar de um lado ou do outro, ele tem um pensamento, teve no Haiti, ele não é uma figura assim, não um neófito como alguns pensam. Ele é uma pessoa que vem construindo uma carreira, e essa carreira ele quer, de fato, ele pensa em ser presidente do Brasil. Não sei se, eu espero que ele não naufrague ali na esquina. Mas quando ele na composição da chapa do prefeito, do candidato Nunes, como foi eu queria saber a composição das forças que influenciaram para a composição da chapa, a chapa que nos é adversa. Como é que foi esse processo? Você sabe? Seguinte, primeiro, por conta do Ricardo Nunes não ter nenhum legado para apresentar para a cidade de São Paulo, ele precisou se aliar ao que há de pior na política, que é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas, para isso, ele teve que se submeter. Então, quais foram as questões que ele se submeteu? O prefeito Ricardo Nunes topou a privatização da Sabesp em detrimento de apoio político do governador Tarcísio.
Essa foi uma questão. Vendeu a nossa água. Depois, a chapa, né, o vice-candidato do prefeito Ricardo Nunes, né, candidato Ricardo Nunes, é um ex-comandante da Rota, que é uma polícia ostensiva aqui no estado de São Paulo. E esse sujeito, que é um coronel Ricardo Melo Araújo, falou a seguinte frase, que a abordagem policial tinha que ser diferente nos jardins do que nas periferias. Ora, então, de acordo com o CPF, ele admitiu que a polícia agia de uma forma nas periferias e de outra nos jardins, no centro. Por quê? E que forma é essa? Nos jardins, a polícia tem que atender com educação, né, com proteção, atender garantindo os direitos. Nas periferias é truculência, violência, porque existe um grande preconceito em relação às periferias, que tem pessoas, tem famílias, tem trabalhadores e que merecem ter respeito. Então, é essa chapa, né, que vem aí concorrer à eleição na cidade de São Paulo. Então, essa montagem de chapa, esse indicado é do PL, né, que é um indicado do bolsonarismo. Eles não quiseram abrir mão disso. Houve tanto uma briga política que alguns partidos aqui da cidade de São Paulo não queriam mais apoiar o Ricardo Nunes diante disso, mas acabaram entrando no jogo e aí agora fechou essa chapa, né? Uma chapa onde tem um prefeito sem legado e um vice que pouco conhece a cidade, mas principalmente tem uma visão política e uma visão muito ruim de segurança pública. Luna, na relação dos candidatos a prefeito, além do Ricardo Nunes, surge o Datena, o Pablo Marçal, a Tabata Amaral e a moça lá do Novo. Esse pessoal vai influir em quê? Só vai valer para o segundo turno ou no primeiro turno pode influenciar, fazer algum tipo de firula? Bom, além do Ricardo Nunes e do Guilherme Boulos, nosso candidato, a gente tem a Tabata Amaral, que é deputada federal, que também vai fazer um debate, né, crítico à Prefeitura de São Paulo, o que nos ajuda, né, nesse momento eleitoral. O Datena, que é uma figura bastante emblemática, né, da televisão, é um cara muito conhecido e muito popular e tem uma visão de segurança pública muito conservadora e muito complicada, né, para estar aí nesse posto de candidato a prefeito na cidade de São Paulo, porque tem programas, né, que acompanham as ações policiais e tudo mais, né, aquela história bandido bom é bandido morto. Mas Datena também tem feito algumas críticas contundentes, né, à prefeitura do Ricardo Nunes. Então, nesse momento, tem atuado nesse sentido. Hoje vai ser o primeiro debate eleitoral. Vamos ver o que vai acontecer, né, aqui nesse debate. E vamos ver se o Datena vai até o final. Né? Ainda ele tem 10 dias para desistência, como outros candidatos. O Pablo Marçal é um candidato representante do bolsonarismo no sentido da política ideológica, da forma de falar, de como se colocar. Então, ele é a cara do bolsonarismo nesse sentido. Então, ele tem tirado votos do Ricardo Nunes. Por isso que tem uma operação, desde Brasília até aqui, de tentar tirar o Pablo Marçal da disputa eleitoral. Né? E também tentativa de tirar o Datena. Né? Mas, enfim, o Pablo Marçal ele rouba esses votos da extrema-direita. Acontece que, num segundo turno, provavelmente ele vai apoiar o Ricardo Nunes e a gente vai ter aí uma dificuldade grande, né? Então, nesse primeiro turno, esse embaralho das coisas, essa confusão, ela é positiva no sentido da gente conseguir desnudar o que é a Prefeitura de São Paulo e conseguir apresentar propostas. Mas é um cenário que eu acho que se mantém ainda Ricardo Nunes e Boulos indo para o segundo turno. Mas o Barçal é uma preocupação maior para o Ricardo Nunes e o Datena também tem apontado aí em algumas pesquisas que ele tem tirado votos nossos da periferia. Então, a gente vai precisar recuperar tudo isso. E a Marina do Novo é uma candidata que tem expressividade nenhuma e que tem uma grande proposta que é armar o pessoal da CT, que é os carinha que multa aqui, né, o trânsito. Então, é uma loucura sem fim, né, esse Partido Novo. Eles não têm nem pé nem cabeça, não tem base, né, na sociedade,
Então, espero que eles realmente caiam fora dessa eleição também. Seria bom que o Novo caísse fora de qualquer eleição, né? O Novo eu acho que é a coisa mais velha que existe no Brasil, mas ninguém pode fazer isso, né? Mas me diga uma coisa. Bom, eu queria conversar com você além de outros temas mais práticos e objetivos. Um deles Luna, é a questão da metropolização. São Paulo é uma cidade enorme, mas me parece que ainda ela transborda para muito canto, né? Ela transborda para cidades limítrofes e importa muita coisa. Eu queria que você importa coisas dos outros municípios e exporta também coisas dos outros municípios. E eu quis falasse um pouquinho, porque tem muita gente que trabalha em São Paulo, mas que não mora em São Paulo, muita gente que mora em São Paulo, mas que não trabalha em São Paulo. E eu queria que você me ajudasse a compreender melhor essa questão da metropolização, tendo como eixo e como foco São Paulo. Bom, a história da cidade de São Paulo foi uma expansão na horizontal. Então, a cidade foi crescendo e foi ocupando esses territórios. Hoje a gente tem conurbações, né, com outras cidades, e a cidade de São Paulo acaba sendo uma cidade de trabalho. Então, existe um movimento pendular, né, principalmente das periferias ao centro, né? Também no centro está concentrado o maior número de empregos, de postos de trabalho. Então, existe esse movimento pendular todos os dias na cidade, de um deslocamento, né, da periferia para o centro, do centro para a periferia, e tem bairros que são, a gente chama de bairros dormitórios, que as pessoas realmente só utilizam para dormir, porque a maior parte do tempo elas estão gastando no transporte público, né, na ida e na volta dos seus trabalhos. E as regiões vizinhas, as cidades vizinhas, também fazendo fronteira com São Paulo, são espaços, são lugares onde as pessoas moram, mas elas não trabalham, então elas vêm trabalhar na cidade. Então, por exemplo, falando até do Tarcísio, ele criou um projeto que chama Nova Raposo, que é a concessão, né, que tem a estrada, né, a rodovia Raposo Tavares, é uma rodovia que liga aí várias outras cidades, Cotia, enfim, e aí ele quer agora criar mais faixas rodoviárias, mas a gente sabe que com mais faixas vai ter mais trânsito. Essas faixas criadas nessa expansão da rodovia, também sem consulta pública nenhuma, vai trazer impactos ambientais e principalmente impactos na questão das ocupações, das moradias que tem. Tudo isso sem nenhum diálogo. Ele ainda quer colocar pedágio, né? Então, assim, ao invés de a gente estar municipalizando, né, rodovias, que a gente tem aí já uma parte que é urbanizada, não, a discussão é cada vez mais a gente ter mais pedágios, a gente ter inviabilidade entre as cidades. Então, tem um projeto, que é um projeto muito importante, que é o Bilhete Único Metropolitano, para que a gente possa ligar essas cidades, já que as pessoas elas estão vivendo e trabalhando, né? Então a gente precisa pensar a cidade para além da cidade de São Paulo, né? E isso é um trabalho, uma articulação da prefeitura com o estado de São Paulo, então a construção de metrôs. A cidade de São Paulo começou a criar metrô que nem a cidade do México. E olha como que está a cidade do México na sua malha metroviária. Aqui em São Paulo a gente está anos-luz disso. Pelo contrário, a gente está discutindo privatização do metrô, né? Que a gente sabe que não vai resolver o problema do transporte da nossa cidade. Então, são muitas questões que a gente poderia estar abordando se a gente tivesse governos à altura disso tudo, né? Mas, pelo contrário, não. A gente tem mais dificuldade e, principalmente, isso do trânsito atinge muitas pessoas que trabalham aqui na cidade de São Paulo. Bom, Luna, eu ainda tenho uma questãozinha que eu queria que você me ajudasse a compreender. O pensamento da extrema-direita, ele entre outras coisas, ele professa a xenofobia, né? Isso o migrante ele sofre em todo canto, né? Na Europa, enfim. Mas São Paulo, ele exerce um efeito atração, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu publiquei chama-se O Retirante, e tratava a migração interna do Brasil em direção a São Paulo. E São Paulo é a cidade que tem a maior população de nordestinos do país. São Paulo tem mais nordestino do que o Recife, do que Salvador, do que Fortaleza, do que qualquer outra cidade. E como é que é o tratamento, o acolhimento da população que vai para São Paulo em busca de algum tipo de esperança? Eu queria saber o acolhimento
não só das pessoas que chegam, mas também já estão aí. Aqui, o cara quando chega falando com sotaque nordestino, ele é logo taxado de baiano? Ou como eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Luna? Bom, Alexandre, vou falar sobre isso também numa perspectiva pessoal. Eu sou filha de nordestino, pernambucano, eu tenho muito orgulho de dizer que Pernambuco é nosso país e dizer que a cidade de São Paulo, por mais que ela receba muitos migrantes e imigrantes, não é uma cidade acolhedora. Foram os nordestinos que aqui vieram, que construíram essa cidade, deram o seu suor, seu sangue, seu trabalho. A cidade de São Paulo deve aos nordestinos, deveria homenagear os nordestinos e garantir qualidade de vida para essas pessoas aqui na cidade. Infelizmente, grande parte dos nordestinos que estão em São Paulo vivem em situações precárias nas periferias da nossa cidade. Então, as periferias são nordestinas, são pessoas que tiveram que sair, né, do Nordeste em busca de um emprego, de uma vida melhor, encontraram aqui um cenário realmente de não acolhedor. Então, a cidade de São Paulo ainda não é uma cidade acolhedora, ainda tem muita xenofobia, muito preconceito, muita violência, mas eu creio que se a gente fizer esse debate de quem realmente construiu essa cidade, a gente vai ver que são os nordestinos. E são os nordestinos que também fizeram parte da política, né, da cidade de São Paulo, no sentido de que foram muitos desses nordestinos que criaram bairros aqui na cidade, construíram regiões, né, que não tinham nada e que com a ocupação, com a vinda, né, dessas pessoas, a gente começou a construir. Então, muitas lutas que eu conheço, né, vereadora ouve muita história, né? Muitas das histórias que eu vejo da cidade de São Paulo, das periferias, foi a conquista por um OBS, por um hospital, por uma escola, e essa conquista foram feitas por pessoas que estão nos territórios periféricos. E essas pessoas também são nordestinas. Então, a cidade de São Paulo deve muito, né, ao Nordeste, aos nordestinos, e eu estou nessa luta, né? Tanto é que eu me aproximei de algumas iniciativas, principalmente iniciativas culturais. E a gente está querendo ter aqui o primeiro festival de quadrilhas juninas na cidade de São Paulo, porque também nas periferias essa homenagem ao São João, essa homenagem às quadrilhas juninas, essa cultura, né, popular também deveria ser, né, homenageada aqui na cidade. Então, a gente tem atuado muito nesse sentido. Tenho muito orgulho, como eu falei, né, de ser filha de nordestino, e tenho orgulho dos nordestinos aqui da cidade de São Paulo, deveriam estar sendo homenageados e verdadeiramente, né, são os construtores da nossa cidade. Bom, nós estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa com a Luna, com Luna, e eu acho que ela vai ser reconduzida e vai fazer um belíssimo mandato. A Luna Zaratini, ela tem uma origem nordestina, mas ela é boa vereadora, não é por conta disso, não. Ela carrega um DNA muito bom, muito bom. Luna, aqui no canal nós temos o costume de o encerramento das nossas conversas é feito pelo convidado. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, nas suas despedidas e aproveitasse e conclamasse não apenas o povo paulista para votar em você, mas também o povo brasileiro para votar nos candidatos de oposição ao bolsonarismo, quero dizer. Alexandre, queria agradecer demais essa oportunidade, dizer que a gente está prestes a entrar na eleição oficialmente, a partir do dia 16 de agosto. São 2 meses que a gente tem pela frente para poder mudar 4 anos da história da cidade de São Paulo e muito mais. Poder transformar a realidade, não só de São Paulo, mas também do Brasil. Como eu falei, essas eleições municipais são fundamentais para a garantia da democracia e dos direitos. Nós precisamos fazer uma grande frente democrática para combater o bolsonarismo e o Bolsonaro aqui na nossa cidade. É preciso que a gente tenha mandatos e pessoas realmente combativas nesse sentido. A prefeitura atual da cidade de São Paulo vendeu a nossa água, vendeu os cemitérios, né? Privatizou os cemitérios. Aqui na cidade de São Paulo está 11 vezes mais caro para morrer. Nem morrer em paz dá para morrer na nossa cidade. Aqui em São Paulo, a gente vai nas UBS, não tem um remédio como uma dipirona, um remédio simples. Filas e filas para consultas e para exames. As pessoas não estão tendo dignidade. 80 mil pessoas
né, em situação de rua, projetos como o CELS, né, que são escolas, muito mais que escolas, tem cinema, tem teatro, tem piscina, estão sendo fechados, estão inviabilizados da utilização das pessoas. Nós precisamos dar uma resposta, e essa resposta vai vir também nesse momento eleitoral. Temos a chance de eleger Guilherme Boulos, prefeito, Marta Suplicy, vice-prefeita, e também fazer a maior bancada possível de vereadores e vereadoras de esquerda. Eu sou a vereadora mais jovem da Câmara, a única mulher da bancada do Partido dos Trabalhadores, com atuação nas periferias da cidade de São Paulo e também na questão dos direitos humanos. Se vocês quiserem me conhecer mais, acompanhar meu trabalho, é só me seguir nas redes sociais, @LunaZaratini, ZARATTINI, para que a gente continue esse trabalho político tão importante aqui na nossa cidade de combate às desigualdades. Muito obrigada por esse espaço. Vamos seguir na luta contra o bolsonarismo e contra o fascismo aqui na nossa cidade. Um beijo grande.